E aí galera, hoje aqui em Carlos de Alencar Pinto nós tivemos entrevista coletiva do departamento jurídico do clube. O caso do atacante Barleta. O Ceará chegou a um acordo com o Barleta, vai pagar parceladamente R$2 milhões pelo acordo, vai ficar ainda com os 15% dos direitos econômicos do Barleta, que ele já tinha comprado, já tinha pago R$2.200.000 à equipe do São Bernardo, que era detentora dos seus direitos, dos 100% de todos os direitos econômicos do atleta. O atleta está saindo, o Ceará tem que dar a rescisão pelo acordo até o próximo dia 20 e o Barleta deve ir jogar na equipe do Bragantino, pelo menos é o clube que se mostra interessado no Barleta. Então ele vai para o Bragantino e o Ceará fica com, no caso de uma venda futura, 15% dos direitos, e esses 2 milhões saldam toda a dívida. Então não existe mais questão trabalhista contra a equipe do Ceará, não existe mais questão trabalhista do Barleta, acordo feito. O diretor jurídico do Ceará, Fred Bandeira, falou sobre o assunto em coletiva aqui no Ceará, aqui no Vovozão, e também o Dr. Ranieri Mena, que é membro do Departamento Jurídico do Ceará. Os dois falaram em entrevista coletiva sobre essa questão, esse assunto, e vamos ouvir logo o Dr. Fred Bandeira, que vai falar um pouco sobre essa questão envolvendo o Barleta e como que foi esse acordo que levou o Ceará a terminar, a concluir essa causa trabalhista e por que um acordo aí nessa ordem dos R$2 milhões. O diretor jurídico do Ceará, Fred Bandeira, explica. Sempre que a gente vai assumir um processo, tá, a gente sempre analisa a questão da segurança e ou insegurança jurídica do caso, né? Obviamente que nós analisamos, tá? E o atleta, quando se ausentou, né, nós estávamos até estudando também ingressar com a justa causa por abandono de emprego, que para a gente talvez não fosse nem interessante, tá? Até porque é um ativo, nós pagamos realmente, como você falou. Eu quero muito mais, já que estou carregando um percentual, que o atleta esteja jogando, de preferência numa vitrine, que futuramente ele seja negociado e eu até recupere o que eu investi nele, tá? Então, assim, nós não entramos com esse pedido, preferimos o acordo, dado a nossa não 100% de segurança jurídica dentro do processo. Então, a gente analisa isso, o risco processual sempre é analisado. Achamos o acordo interessante, porque estávamos carregando um percentual. Já vou falando um pouco aqui, eu acho que vai responder a pergunta de alguns, né? Não vou dar spoiler, mas é interessante já que a gente deixa aqui já frisado, né? Esse valor que foi acordado com o atleta de 2 milhões, tá? Nós tínhamos um valor ainda devendo a ele, nós tínhamos um valor de luva, só me engano, 100 mil, tá? Tínhamos uma imagem de janeiro que não foi paga porque ele não emitiu nota fiscal, que a gente só paga com a emissão de nota fiscal, então ele não emitiu. Tem uns 18 dias que ele trabalhou em janeiro também para pagar. Tá? Tem os honorários do advogado também, que aí não me interessa quanto, porque o honorário é entre ele e o cliente dele. Tá? Se ele até quiser dar os 2 milhões para o advogado dele, ele pode ficar à vontade de fazer isso, o recurso é dele. Parcelamos em 24 meses, né, que realmente um valor que dilui bem para a gente. Tá? A gente não tem condição de arcar com esse valor, claro, todo. Né? E poderíamos ter levado aí realmente uma condenação bem superior, em torno de 10, 12 milhões. Né? Então, por esse motivo, a gente optou por um acordo e que o atleta vai jogar e realmente arrebente aí com a bola e, quem sabe, ele seja negociado e a gente receba de volta o que a gente investiu. Muitos torcedores me perguntaram, mas Danilo, esse valor, R$2 milhões, 700 mil para o Barleta, 1.300.000 para o advogado Ranieri Mena explica que foi melhor fazer o acordo do que esperar uma decisão de um juiz, no caso uma juíza do trabalho, que poderia ser positiva, mas poderia também ser negativa para o Ceará. Nesse cenário de condenação, o atleta sairia sim livre. E a gente sairia sem nenhum percentual e ainda com a dívida para pagar do valor integral que a gente adquiriu. Então, o acordo ele diminui praticamente acho que em R$15 milhões um passivo. É muito relevante. E a gente permanece com um percentual que pode ganhar dinheiro, né? Dá para fazer dinheiro com isso. E sobre os valores, a divisão dos valores, eu confesso para vocês, eu também achei muito estranho. O Barleta fica com 700 mil e o advogado do Barleta, ou a banca de advogados, fica com 1.300.000. É um negócio meio assim estranho, um valor fora de uma realidade onde normalmente o cliente ganha mais
do que a banca jurídica, o diretor jurídico do Ceará, o Fred Bandeira, explicou que isso aí não teve a ver com o Ceará. O Ceará fez um acordo de 2 milhões. Essa divisão não teve a ver com o clube. O Ceará não fez 2 acordos, fez um acordo só, num valor só. Pagar por Barleta 700 e para você 1.300. A negociação não foi essa. Nós negociamos pagar 2 milhões. Chegamos a esse número, tá? Da forma que vai ser de honorário, o que ele negociou com o cliente dele, ele coloca na petição para que o repasse seja feito direto em contas separadas. Ele poderia ter recebido até os 2 milhões a título de honorário. O que ele negociou com o atleta dele, eu não sei, né? Inclusive, tá, é importante também destacar que nós pedimos, quando ele falou que a verba honorária ia ser nesse montante, o atleta pode a próprio punho redigir que concorda com isso. E tem lá uma cartinha lá do Barleta com o próprio punho dizendo que concorda com todo o termo do acordo, inclusive com os honorários advocatícios. Que não foi, nós não negociamos honorário, tá, gente? Deixar isso muito claro, não foi negociado honorário com o advogado de Barleta. Negociamos valores. É importante vocês dizerem isso porque lá na homologação tem a separação, então ela foi feita entre eles. Bom entender isso, eu não tinha entendido isso ainda. Só para informação, também te cortando, por isso que entra a carta, porque como passa por homologação de um magistrado, o magistrado poderia olhar assim, não, por que você está ganhando esse valor e seu cliente menos? Então, por isso que passa pela carta, autorizando lá o pagamento e entre cliente e advogado, né? O que fica claro diante disso é que esse valor de 1.300.000 para o atleta, para os advogados, e 700 mil para o Barleta, foi uma situação do Barleta com os advogados. Então, o Barleta, os advogados, eles devem saber o que eles estão fazendo. A opinião que eu queria emitir para vocês era relacionada à situação em si. Quem ganhou nesse caso? Quem perdeu nesse caso? Qual a situação em si nessa questão? Vamos lá, nós temos alguns protagonistas nessa questão. O Ceará, que é o nosso alvo aqui de passar as informações, é por conta dele que a gente está por aqui, é por conta dele que vocês me acompanham. A minha impressão é que o Ceará sai perdendo nessa questão. Eu nem digo em relação aos valores. A princípio eu achei que os valores fossem altos, mas foi explicado que nesses 2 milhões estão luvas que o atleta teria que receber na assinatura do contrato, que elas foram parceladas no salário. Como não vai ter mais salário, porque houve a rescisão, elas estão inseridas. Direitos de imagem, o Ceará não tinha pago janeiro e, segundo o advogado Fred Bandeira, o diretor jurídico do Ceará, Fred Bandeira, esse valor não tinha sido pago porque o atleta estava em litígio, já tinha saído, não tinha emitido nota. Tem os 18 dias que ele trabalhou em janeiro e uma rescisão comum de qualquer funcionário também indica valores, e todos esses valores somados dariam aí essa ordem de 2 milhões de reais. Então foi esse o acordo homologado. Então eu não estou olhando para essa questão financeira, se o Ceará tinha que pagar isso, que eu acho que o Ceará perde desportivamente. Hoje, por exemplo, o Ceará tem para a ponta direita no time o Facundo Castro, e só o Facundo Castro. O Janderson é um ponta pelo lado esquerdo e ele tem mais dificuldades jogando pelo lado direito e não está correspondendo para ser um substituto à altura nesse momento para o lado direito com Facundo Castro. Então o Ceará teria no Barleta uma ótima opção, uma opção muito ofensiva, um jogador que é goleador, que sabe fazer gols, e o Ceará perde essa opção. Então acho que nesse caso, no geral, desportivamente, o Ceará saiu perdendo. Em relação ao processo, o meu comentário precisa ser pequeno, porque o meu entendimento jurídico também é pequeno. O que dizem os advogados é que o Barleta teria direito a este valor, e não o valor que ele estava pedindo, quase 13 milhões de reais. Então o clube entende que pagou aquilo que de alguma forma ele teria que ter pago ao Barleta. Mas existe essa perda. Uma outra questão é a questão dos direitos econômicos. Legal, você ficar com 15% numa venda futura, mas eu acho que o time, o Ceará, é que precisava de ter o Barleta. Vamos pensar no ponto de vista do jogador. Eu entendo que o jogador perdeu também. O atleta perdeu porque ele começou a temporada treinando no Ceará, parou
a sua pré-temporada, ele foi embora, por mais que esteja mantendo a forma, não é a mesma coisa de estar mantendo a forma num clube de futebol. Então, acho que o Barleta também perdeu, a imagem do jogador também fica arranhada. Nós somos seres humanos, a gente pensa, né? E como é que está a cabeça desse jogador diante dessa situação? Acho que também isso é negativo para o atleta. E o terceiro ponto é que ele vai entrar num outro clube, vai ser envolvido em mais problemas, porque vem aí o São Bernardo, se ele vai mesmo para o Bragantino, como é que vai ser essa negociação de São Bernardo e Bragantino? A princípio eu vejo alguns entendimentos, algumas possibilidades, mas existe ainda coisa para ser tratada no caso do Barleta, para ele poder voltar a poder jogar, e eu acho que isso tudo não é positivo. Mesmo que, digamos, o Barleta volta a jogar, volta a treinar amanhã, ele já perdeu esse tempo todo de início de temporada. Então eu acho que o Ceará perdeu na jogada, eu acho que o Barleta perdeu na jogada. Vocês estão pensando nos 700 mil reais, o Barleta é um jogador com potencial para ganhar bons salários e para ter uma venda futura, inclusive para o exterior, ganhando um montante muito bom do seu percentual de venda de jogador. Então a gente precisa olhar, observar tudo isso. Acho que o Barleta também perdeu nessa jogada. Então, os principais protagonistas dessa situação, Ceará e Barleta, acho que cada um perdeu de alguma forma. Talvez um entendimento entre as partes teria sido melhor. Para o Ceará, porque teria esse jogador importante, que ele perdeu essa opção no seu elenco. E para o jogador, porque não perderia todo esse tempo, não teria esse desgaste psicológico. E nem a questão física, onde ele fica fora de treinamentos com o restante do grupo. Acho que os dois grandes protagonistas da história perderam. Talvez a banca de advogados ganhou, claro, 1.300.000 que não tinha, vão para o bolso dos advogados. E eles, obviamente, merecem, está lá, é a sucumbência que eles têm direito. Não quero levar em consideração isso. Levo em consideração que sim, eles ganharam. Eles foram aqueles que mais ganharam nessa história, enquanto Ceará e Barleta acabaram perdendo. E lanço uma outra questão aqui. Olhando para o elenco hoje do Ceará, ele realmente tem a necessidade de um atacante pelo setor direito. É difícil, vai ser difícil você achar um Barleta, vai ser complicado você achar um atacante com essa qualidade, com essa condição e até alguma interação, porque ele já estava no elenco na última temporada no Ceará. Mas o clube necessita dessa peça. Não sei se ela vai ser contratada agora, espero que sim. Em 7 de março fecha-se a primeira janela de contratações. Ela só vai reabrir no meio do ano. E a equipe já estará na Série B do Brasileiro, no meio da competição. Então, contratar agora acho que seria a saída mais natural para o Ceará em relação a esse setor. Amigo, amiga, aquele seu like é sempre muito bem-vindo. Estar inscrito no canal também é uma condição interessante. E ativar as notificações, né? Porque aí a gente vai poder conversar muito mais e você vai sempre saber quando um vídeo novo está sendo lançado. Um abraço, galera. Até mais.